Aleluia, aleluia, aleluia. Deus nos gerou pela palavra da verdade, com as primícias de suas criaturas. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada tirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje, muito interessante, muito proveitoso para a nossa vivência de fé, porque ontem nós acompanhamos Jesus que acalma a tempestade, Jesus que traz tranquilidade, mas ao mesmo tempo ele deve ser sempre a fonte de toda a confiança de cada um de nós. Devemos confiar no Senhor, pois Ele está sempre presente na nossa vida. E o que Ele tem a nos oferecer sempre é a libertação contra todos os pecados e principalmente contra a ação do mal. O mal está também presente, mas o mal foi vencido de uma vez por todas por Jesus na cruz. Mas nós, por conta do nosso pecado, muitas vezes também damos permissão para que o mal vá estragando a nossa relação com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta cena pode nos causar certo espanto, mas o poder de Jesus sempre estará acima de todo mal, de toda maldade, que muitas vezes saem do coração humano, saem de nossas realidades. O mal está presente. Se nós damos força a ele, o mal sempre vai estar nos atormentando. Já ouviram o ditado? Não cutucar a onça com a vara curta? A gente não pode fazer isso, né? Portanto, o que hoje Jesus nos ensina neste evangelho é que ele está acima de todo o poder do mal. Até os demônios reconhecem Jesus como Filho de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, vamos buscar aquilo que é verdadeiramente a graça de Deus, que Jesus veio manifestar nesse mundo. A graça de nos libertar de todos os males. É Jesus que nos liberta de toda a ação do mal. Portanto, nós vemos que nesta realidade hoje do Evangelho, nós encontramos 2 homens possuídos pela ação do mal. Eles reconhecem Jesus como Filho do homem, mas Jesus
vem e expulsa, liberta esses dois homens da ação do mal. A pedido dos demônios, joga-nos nas manadas de porcos. Jesus fez. E ali muitos porcos morreram. E as pessoas ficaram sabendo da atitude de Jesus em libertar esses dois homens. E qual foi a atitude dos habitantes daquela cidade? Pediram que Jesus saísse daquele lugar. Não reconheceram o poder de Jesus. Se sentiram prejudicados pela ação de Jesus. Não se alegraram por aqueles que foram libertos pelo poder de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, o mal pode nos destruir, mas a graça de Deus, como eu disse, sempre está acima de tudo. E quando a graça de Deus age na nossa vida, nos libertando do mal, nós devemos nos alegrar e reconhecer: Deus é muito mais do que o mal. A grande preocupação que eu tenho hoje nos nossos dias é que em muitos lugares, em muitos ambientes católicos, se fala muito mais do mal, do demônio, do que da graça de Deus. É claro que nós jamais devemos perder de vista a dimensão e o estrago que o mal pode fazer na nossa vida. Nós devemos ter consciência muito clara disso. Mas nós precisamos mais caminhar na graça, pois é caminhando na graça que nós vamos abandonar as ações do inimigo. Vamos crer ainda mais no poder de Jesus. E a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado, para que a gente não esteja dentro de um discurso que muitas vezes fala mais do demônio do que de Jesus, do que do poder, do que da graça de Deus. É muito maior do que o mal. Portanto, o mal pode fazer muito estrago, mas Deus é muito mais. Às vezes nós ficamos muito tristes por certas situações que nós vemos até dentro da igreja, de pessoas que muitas vezes querem promover o mal, promover a discórdia, a falta de comunhão. Isso parte muito da nossa falta de compreensão das coisas, né? Mas nós precisamos sempre entender que a graça de Deus é muito maior. Nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos sentir isso no nosso coração e na nossa vida de fé, que o bem sempre vai vencer o mal. Aliás, o bem já venceu o mal. A gente só não pode cutucar a onça com vara curta. Vai mexer na onça para você ver. Vai cutucar para você ver. A onça pode dar o bote, o estrago pode ser grande. Ter consciência do mal. Saber que este caminho não nos leva a lugar nenhum. Mas ter muito mais consciência de que é estando com Deus que nós venceremos o mal. É isso que Jesus hoje quer ensinar neste evangelho para nós. E que esta palavra hoje de libertação, de vida, possa nos impulsionar sempre mais a caminharmos na graça deste Deus bondoso, deste Deus presença, deste Deus libertação na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Libertai-nos